Olá, estamos aqui para começar o nosso programa Os Gideões, levando você até Ruanda. Isto mesmo, essa nação que fica bem ali no coração da África. Uma nação pequenina, ali bem pertinho de Burundi, do Congo, de Uganda. Uma nação muito especial, uma nação que já tem a Torre dos Gideões. E hoje, no nosso programa, temos a Radassa aqui conosco para contar como foi a viagem dos Gideões até Ruanda, para que você possa conhecer um pouquinho deste país tão importante, deste país tão lindo e que tem tanto a nos ensinar. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, é um prazer, é uma alegria muito grande quando nós podemos sair do nosso país, quando podemos contemplar outras nações, a sua cultura, a sua história e compreender um povo. É muito lindo quando nós podemos ir a igrejas, ver ali em loco a situação, conhecer nossos irmãos, pastores, líderes, ver como o Evangelho tem caminhado nessas nações e saber que Deus nos tem usado. Deus tem usado a Igreja Brasileira, Deus tem usado o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor para levar ânimo, esperança e avivamento. E hoje estamos aqui com a Radassa. Radassa, que alegria! Tivemos muita saudade de você no período que você estava viajando, viu? E também no programa, com saudade de você. Radassa, conte um pouquinho para a gente sobre a viagem dessa brava equipe brasileira até Ruanda. Como foi, o que vocês fizeram e qual era a proposta ali em Ruanda? O que vocês viram? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a viagem foi, assim, maravilhosa, foi fantástica. Sou suspeita de falar, porque qualquer lugar da África, se falar tem uma viagem, eu sou a primeira a me candidatar. Mas a viagem realmente deu um resultado, assim, que surpreendeu as nossas expectativas. Foi a primeira vez que estivemos ali em Ruanda, né, levando a ideia das torres, dos leões mirins. E não sabíamos ao certo o que esperar na viagem, né? Os pastores que estiveram ali comigo, com o Lucas, o pastor Adinamar, o pastor Edson, eram de igrejas diferentes, cidades diferentes. A primeira vez que nós nos encontramos foi no aeroporto e é a primeira vez que eles foram ao continente africano, né? Então, eles também não sabiam ao certo o que esperar. E quando a gente foi, a gente realmente conseguiu a viagem no geral. Os resultados superaram as nossas expectativas. Amém. E uma das coisas que a gente fez, a gente ficou um bom tempo ali, mas eu já viajei muito no continente africano, inclusive, né? São muitos vistos por aí. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção é o tanto que um país, em tão pouco tempo, como Ruanda, né? Há pouco tempo eles estavam no genocídio, então muitas pessoas que estão ali ainda são pessoas que vivenciaram o genocídio. Sobreviventes, né? São sobreviventes, vivenciaram tudo o que aconteceu. Todo mundo que está ali, nem que eu era criança, mas todo mundo é um sobrevivente, digamos assim. E uma das coisas que me surpreendeu muito é o tanto que nesse pouco tempo, né, desde que acabou o genocídio até década hoje, de 90. Sim. Nesse período, de 90 para cá, terminou, se não me engano, em 95 ou 4. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Então, nesses 20 e poucos anos, eles, no genocídio, destruíram tudo, né? Acabaram destruindo o pouco que eles já tinham construído, mas nesse pouco tempo, eles não só reergueram o país, né, construindo casas, hospitais, escolas, mas levantaram uma geração que tem surpreendido o continente africano, em todos os aspectos.
No aspecto cultural, de se envolverem uns com os outros, de expandirem sua forma de pensar. No aspecto educacional, o governo ele incentiva as crianças a estarem na escola, mas não só incentiva, como é uma lei. Todas as crianças têm que estudar. Sim. Então, isso já influencia Traz o futuro do país. Exatamente. E toda a população, então, todos sabem ler, escrever. Não só isso, simples, né? Mas eles têm uma educação de ponta, de qualidade. As casas, os prédios, tudo que eles têm ali estão em fase de construção também. Você vê que tem uma diferença muito alarmante para o resto do continente africano. E era uma visão que eu não tinha. Eu imaginava que fosse o contrário, porque eu falava, poxa, a África já é um continente, né? Os países que estão ali, todos eles, você vai olhar, mais de 90% são países sofridos, com uma realidade muito difícil, de fome, né? Não tem educação, né? Nível superior, pouco desenvolvimento em todos os aspectos. E eu imaginava que, por Ruanda ter passado por que passou, eles seriam, se não fosse igual, seriam piores. E não. E a gente, às vezes, tem uma ideia de Ruanda, para aqueles que conhecem a história, né, sabem como foi o genocídio, tudo que aconteceu, a guerra entre as etnias, sabem que foi uma guerra, assim, muito difícil. Cruel, a história, né, do país foi difícil. Afinal de contas, a colonização levou as próprias pessoas ali, dividiu em duas etnias e levou ambos a se matarem. Então, eles falam que a guerra durou 100 dias. Que foi o período, né, desde que explodiu o avião do presidente até o período em que o exército conseguiu entrar e acabar com tudo que estava acontecendo, foi esse período de 100 dias. Mas que na primeira semana, no primeiro dia, mais de 1000 pessoas já tinham morrido, na madrugada, de quando receberam a notícia até de manhã. E que na primeira semana, mais de 1 milhão de pessoas já tinham morrido. Há muitas pessoas que estão nos assistindo e que não conhecem nada da história de Ruanda. Então, você podia contar um pouquinho quem colonizou Ruanda? As nações da África, quase todas, né? As que falam o idioma português, claro, foram colonizadas pelos portugueses, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, são nações que foram colonizadas por Portugal. Há uma nação que fala o espanhol, que é a Guiné Equatorial. Há uma grande parte da metade para cima são francofônicas, ou seja, falam o francês, colonizados pela França. Ao sul são os anglofônicos, né, que falam o inglês, pela Inglaterra, também Holanda, influência de Holanda, Inglaterra principalmente. Então, cada uma dessas nações, ela recebeu influência desses países da Europa, receberam influências muito positivas e algumas negativas, né? Por causa da exploração. Então, conte um pouquinho quem estava colonizando Ruanda. Bom, então, no início, para vocês que estão assistindo que não sabem... Contar a verdadeira história, né? Sim, contar a verdadeira história. Então, Ruanda, ela inicialmente foi colonizada pelos belgas e depois ela foi colonizada pelos franceses. E Ruanda é um país muito rico em recursos naturais. Tem vulcões, então o solo vulcânico é um solo bem rico, né? Você vê que o que você planta nasce, não é como o resto do continente africano. Então é um país com muitos recursos naturais, pedras preciosas e assim por diante, um solo muito bom. Então é um país que de fato foi muito cobiçado nessa fase da colonização. Então, inicialmente, ela foi colonizada pelos belgas e depois pelos franceses. E a ideia que eles tiveram foi justamente de dividir a população entre duas etnias, os Tutsis e os Hutus. E o que acontece é que, de uma forma um pouco mais resumida, nesse período de colonização, eles fizeram com que as etnias brigassem entre si. E chegou a um certo ponto, que por fim era a França que estava no poder, eles vieram com um plano mesmo de acabar com uma certa parte da população que não se enquadrava nos padrões. Então, dividiram as etnias, expulsaram algumas pessoas, outras ainda assim insistiram em ficar. E essas pessoas que ficaram, praticamente 100% delas foram dizimadas
no que a gente chama de genocídio, que aconteceu ali em Ruanda. Então, o genocídio foi justamente esses 100 dias que várias pessoas foram morrendo até a fase em que o governo de Uganda disponibilizou um exército, teve um general específico que veio até Ruanda, são países vizinhos, né, que fazem fronteira, e aí quando eles vieram, eles conseguiram parar com tudo que estava acontecendo ali, sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, a gente não sabe, né, mas chamou muita atenção quando eles nos contaram a história, é que esse general que liderou o exército até Ruanda, que veio de Uganda, ele era cristão, ainda é cristão, ainda está vivo. E que as ordens dele não foi de revidar e matar. As ordens dele para os refugiados que estavam com ele e o exército ali, era que eles tinham que unir a nação novamente. Porque eles falam, né, we are one. Então, todos os lugares que você vai lá, você vê que está escrito isso. E a ideia é justamente essa, nós somos um só povo. Então, hoje, a gente fala aqui, mas lá se você sequer falar o nome, né, de uma das etnias, a palavra Tutsi e Hutus, você vai preso, imediatamente. Se não me engano, são 30 anos de cadeia, só por mencionar as palavras. Então, esse general, quando ele foi, ele prendeu quem tinha que prender. Muitas crianças foram usadas nessa guerra, né, nesse período, porque o governo francês, no caso, que estava na época, ele preparou as crianças, ele treinou as crianças junto com os adultos durante 2 anos, antes disso acontecer. Então, muitas crianças que participaram efetivamente matando, né, uma parte da população, elas tinham ali os seus 10 anos de idade. Então, literalmente crianças, né? E ele prendeu algumas crianças e o que foi interessante é que depois que isso tudo aconteceu, as pessoas elegeram ele como presidente. E eles têm as eleições de 5 em 5 anos. E até hoje ele é eleito como presidente. Então, eles falaram que tiveram eleições no ano passado, que tinham mais 4 concorrentes com ele, eram 5 pessoas concorrendo. Ele ganhou com 95% dos votos. Isso porque tinham mais 4 pessoas concorrendo com ele. E você vê que não é só por ele ser quem ele foi, mas por ele trazer junto com eles princípios de amor, de perdão e de unidade. Então, o que ele fez foi justamente unir a nação, reconstruir aquela nação como um. Então, hoje você vê de ambas as etnias, né, que agora não são consideradas mais etnias, mas você vê pessoas casadas, com filhos. Eles não têm mais essa briga, essa rixa como eles tinham antigamente, que foi algo imposto, né, entre eles. Não foi uma coisa que eles tinham, veio com a colonização. Então, uma coisa linda, fantástica no país é que, de fato, é um país cristão, com princípios cristãos. Então, tudo que eles têm, por exemplo, um dia no ano que é um dia de intercessão pelo país. Então, todos os comércios fecham, tudo fecha, e eles tiram esse dia, todo mundo, para interceder a favor do país. Que lindo. Então, você vê o tanto que, no geral, o país mudou, e tem crescido, né? Você conversa com as pessoas, você vê que são pessoas cultas, pessoas que têm um conhecimento vasto, têm uma boa educação. E você vê que a mudança disso não vem só da noite para o dia, não é fácil, mas vem com princípios. E se você impõe, ou se você, no caso, direciona, né, princípios corretos, você mostra, olha, isso aqui é melhor. Por que a gente vai fazer com eles o que eles fizeram conosco? Vamos dar uma chance. Eles até mencionaram que depois de 10 anos, não, perdão, acho que foi 5. Depois de 5 anos, o governo chamou essas crianças que estavam na cadeia, que estavam presas, e ele perdoou essas crianças. Ele falou, olha, vocês fazem parte do futuro da nossa nação. E o que eu quero para vocês é que vocês estudem, para que vocês venham contribuir com o nosso país. Que lindo. Então, você vê que o perdão, o amor, a união fazem a diferença. Conseguem mudar a história não de uma pessoa,
por si só, mas através daquilo ali a história de um povo, de uma nação. Amém. Que coisa linda, não é verdade? Como que a palavra de Deus, como que os princípios cristãos podem acabar com uma guerra, podem acabar com o ódio, podem acabar com a destruição e trazer a reconstrução, a vida, a paz e a bênção. Mas eu sei que você quer ver um pouquinho desta viagem, então vamos assistir a uma matéria feita sobre Ruanda. Ruanda hoje, e a visita da nossa equipe ali a Musanze e Kigali. Sim. É isso? Então vamos assistir esta matéria. Vamos lá. A viagem para Ruanda começou com muitas expectativas. Embora não muito grande, Ruanda é um país repleto com uma história maravilhosa de superação. A equipe era uma equipe maravilhosa, formada pelo pastor Adinamar, pastor Edson, Lucas e Radassa. Juntos, e depois de muitas horas de voo, chegaram finalmente em Ruanda. Muito bom dia, estamos em Ruanda, em um lugar maravilhoso, né? Terminamos a nossa primeira parte da missão em Moçambique, fomos tratados como reis, o Senhor tem nos proporcionado vida de reis em Moçambique, e aí agora estamos no nosso primeiro dia em Ruanda. É um país maravilhoso e o que mais nos fascina é um povo alegre. Logo após a nossa chegada, não paramos por aí. Viajamos então de Kigali, a capital de Ruanda, até Musanze, onde ficaríamos hospedados durante esses dias. Ao chegarmos em Musanze, fomos muito bem recepcionados e recebidos pelo missionário Ben, que nos hospedou durante todos os dias. Ben é um jornalista muito bem renomeado e fez questão de nos levar a diversos pontos turísticos e memoriais contando a história sobre o genocídio em Ruanda. Ficamos impactados em saber que em tão pouco tempo, um país não muito grande, que conseguiu ainda assim se reconstruir através da palavra e da oração. Importante lembrar que todo ano após o genocídio, eles têm um dia que é denominado Dia de Intercessão pelo país, onde todo o país para como um feriado e eles tiram esse dia para orar e agradecer a Deus. Já no segundo dia, não ficamos parados. Após conhecermos um pouco da cidade, já fomos direto à igreja, onde conhecemos a comunidade local e demos início então ao nosso Congresso dos Gideões. Durante o Congresso, foi realizado os treinamentos dos Gideões e dos Gideões Mirins para a implantação das torres de oração, de adoração Entendemos isso. Tudo na nossa vida é mudado. Nós podemos voltar para o Pai. Nós podemos voltar para o Pai. When we understand that our identity is in the Lord, everything else doesn't matter because we can go back to our Father. No último dia, foi realizado um culto de agradecimento ao Senhor e de encerramento do Congresso. Nesse culto, foi impactante ver quantos pastores, pastoras e líderes se prontificaram querendo ser gideões, querendo ser conselheiros e querendo ser supervisores, levando a visão da adoração e da oração 24 horas. Depois de dias cheios da presença de Deus, repletos com muita dança, muita alegria, muito ensino e aprendizado, a equipe finalmente se despediu de Ruanda e voltou para o Brasil.
Muito bem. Quando nós vemos um pouquinho da história de um povo, quando nós vemos que a palavra de Deus é a verdade, que os princípios que o Senhor nos trouxe de amor, de perdão, de unidade, são uma realidade tão grande. O Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes. É como o orvalho que desce de Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, a bênção de Deus está na unidade. Nós sabemos que muito da ideologia marxista que nós temos aí, ela é uma ideologia de ódio, de separação, separar as classes, jogar uns contra os outros, e isso traz destruição, destruição da família, destruição da nação. Podemos ver o que está acontecendo na Venezuela, uma destruição total. Cuba, as nações que entraram por este caminho. Mas quando nós buscamos os princípios da palavra de Deus, Ruanda é um exemplo disso. E um homem cristão, um homem que tem os princípios da palavra de Deus, era um general, ele é um general, mas ele estava debaixo da autoridade do nosso grande general, que ordena a vida, que ordena a paz. Radassa, e com relação à viagem, o que vocês foram fazer, como foi? Quem recebeu vocês? Como foram esses dias? Conte um pouquinho pra gente. Bom, foi uma viagem bem intensa, né? Tivemos uma programação muito boa, entretanto, bem assim... Apertadinha a corrida. Eu era a única pessoa que falava inglês, então eu tive que traduzir os pastores. Eles falavam português, eu traduzia para o inglês e tinha uma outra pessoa que traduzia para o dialeto local. Então, todos os dias aconteceu dessa forma. E na programação, a gente esteve ali presente junto com a pastora Joyce Rucari e o seu marido. Eles têm uma igreja da qual eles começaram, né? E o interessante é que ambos são de diferentes etnias. Oh. E são casados, têm filhos, né? E é justamente isso. Deus, ele consegue, através do amor, ele consegue reconstruir muitas coisas. Sim. Coisas que vão além daquilo que a gente consegue imaginar. Mas, voltando, então, eles começaram essa igreja e hoje ele já tem várias denominações dessa igreja. Já tem várias sedes, né? Várias igrejas assim. Filhas. Filhas, isso. Uhum. E a igreja deles é uma igreja boa, né? Um local bom. E tem bastante pessoas, é uma igreja que está sempre cheia. Crescendo. E sabe o que me chamou muito a atenção? Quantos dias por semana você acha que eles têm culto? Será? Quantos? Comparado com as igrejas brasileiras. No Brasil, a gente tem culto todo dia, praticamente, né? Quanto tempo, mais ou menos, o culto? Nossos cultos, geralmente são de 2 horas. Eles têm culto todos os dias. Todo mundo vai todos os dias e é em média de 5 horas o culto. Uau! Isso quando não chega no sábado, no domingo, que aí como eles não têm programação como a gente tem aqui, né, aí vai o dia inteiro de culto. Uau! Então imagina. Então vocês entraram nesse ritmo. Nesse ritmo. E detalhe, todos os dias que a gente foi, sim, era treinamento o dia todo. Quando dava ali por volta das 6 horas, terminava o treinamento, começava de manhã, ia para de tarde, terminava, íamos para casa, tomava banho e culto à noite. O dia todo. Então, o dia todo lá eles têm culto. Tem de vir bênção, não é verdade? Sim. A igreja apóstolos, a igreja de manhã, de tarde e à noite, a bênção vem. Sim. Então, amam dançar, adoram o Senhor, assim, espírito em verdade, aquela coisa que a gente quer entrar, dançar junto. Sim. Nunca vamos conseguir chegar, claro, assim, nunca vamos conseguir chegar no ritmo deles, mas a gente tenta. E foi assim, aconteceram várias coisas maravilhosas. E foi um tempo em que a gente teve de estudo da palavra, a gente levou a visão das torres também, levamos a visão dos Gideões Mirins. Eu me lembro quando o pastor, esse principal, que é o marido da Joyce, né?
que fundou essa igreja, o tanto que ele ficou feliz em receber a visão dos mirins. E quando a gente foi fazer, que eu estive ali ministrando o curso, ele participou de tudo, principalmente do curso. E na hora de fazer a formação, ele já corria lá para frente, era o primeiro da fila. Já ficava lá, formação, mas tudo na língua deles, né? Eu tive que traduzir, mas suponhamos no português, né? Formação, ele já ia correndo lá para frente para a direita, frente para a esquerda, sentido, e ele lá, todo na frente, já amando a visão do ministério. Então, realmente foi um tempo muito proveitoso. E uma das coisas também que eu fiquei assim bem impressionada é o quanto que o Senhor usou cada pastor que foi, cada um de nós, mas eu digo assim, inclusive esses pastores que estiveram ali conosco, a Dinamara, o Edson, dentro da visão da igreja de cada um, que um, como você falou, né, assim, um é mais sapatinho de fogo, o outro já é mais tradicional, palavra, mas dentro do que estava no contexto geral, né, como eu disse, é uma viagem que superou as nossas expectativas, o Senhor usou cada um naquilo que Ele queria para um propósito específico. E quando eu falo isso, eu falo assim, teve uma ministração que foi focada, por exemplo, nessa questão de cura da alma, cura interior, e quantas pessoas não se prostraram, não se renderam, sabe? Tiveram uma lavagem, assim... Uma limpeza interior. Exatamente, sabe, que choraram. Então, dentro de cada dia, de cada programação, de cada tema, que eles também sugeriram alguns temas que eles gostariam que fossem, né, falados ali, o Senhor foi usando cada um na medida daquilo que Ele queria, no dia correto, com as pessoas que tinham que estar ali. E eu lembro um dia até que, assim, eu estava traduzindo, aconteceu 2 vezes. Aconteceu comigo de eu estar traduzindo, o pastor falava no dialeto deles, aí tinha uma outra pessoa que traduzia o pastor para o inglês e eu traduzia para os pastores que estavam comigo ali. Para o português. Para a nossa equipe, para o português. E aí quando eram os nossos pastores, né, a nossa equipe que estava lá em cima, aí eu estava lá em cima também traduzindo do português para o inglês e aí a pessoa traduzia para o dialeto. E aí eu lembro que nos primeiros dias... foi tão surreal, porque é um dialeto muito difícil, eu não consigo nem imitar. Mas eu estava ali traduzindo e teve uma hora que eu comecei a traduzir. Direto. Do dialeto? Do dialeto. Que isso, Radassa? E aí eu fiquei assim, os pastores começaram a olhar para mim assim. Aí eu, gente, mas o que foi? Eles, Radassa, você está traduzindo assim? E aí eu, gente, não é que é verdade? E aí, no outro dia, não sei se foi no outro dia ou no dia depois desse, mas enfim, logo em seguida... eu estava em cima do altar, traduzindo o pastor, e a Joyce estava me traduzindo para o dialeto deles. Daí, do nada, a mesma coisa, na frente da igreja inteira. Ela começou a traduzir, eu aqui no meio, pastor aqui, ela aqui. Ela começou, o pastor falava, eu nem respirava para falar, ela já traduzia ele. Direto. Que coisa sem eu ter que falar linda. nada. Aí teve uma hora que eu sentei, assim, eu não sentei, perdão. Eu estava em pé, eu só coloquei meu microfone assim e eles não perceberam o que estava acontecendo. Eles estavam sendo tão usados por Deus que eles não perceberam. Aí todo mundo da igreja percebeu e todo mundo começou, glória a Deus, aleluia. E eles, tipo assim, sem entender nada que estava acontecendo. Eu tinha colocado o microfone em cima do púlpito, eles não tinham visto eu fazendo isso. E eu estava lá atrás, tipo assim, o que está acontecendo? E a igreja de todo mundo... Direto para o dialeto. E ela não fala português. Não. E ele, o pastor que estava falando... nem o inglês ele não fala. Olha só. Para falar assim, a Radassa está me traduzindo certo ou errado. Nem o inglês ele não fala. Que lindo. Pensa. E aí os dois traduzindo e a igreja toda, glória a Deus, aleluia. E isso assim, ficou, de verdade, deve ficar uns 20 minutos assim, até que chegou uma hora que o povo começou a estar tão assim, cheio do Espírito Santo, aquele clima assim... de paz, aquela coisa gostosa, que aí um olhou para o outro, olharam para mim, tipo, o que está acontecendo? Aí que eles viram que eu não estava traduzindo nada, aí que a ficha caiu, digamos assim, sabe? Sim. E aí eles olharam e eles falaram, nossa, mas, né, como assim? Aí começaram a rir, porque foi aquela coisa assim, gostosa do mover, do agir do Espírito Santo. Sim. E uma das coisas que eu vejo quando a gente está, assim, disposto a ir,
é que se a gente está disposto, se a gente vai com o coração puro, coração disposto a ouvir a voz de Deus, coração disposto a não só ouvir, mas fazer aquilo que Ele nos diz, o Senhor, Ele nos usa. Verdade. Ele não está preocupado, né, de qual igreja que a gente é, de qual denominação, se a gente é mais sapatinho de fogo ou se não é. Ele vai nos usar, indiferente do que a gente acha que é capaz ou que não é, porque Ele faz por nós. Ele é que nos deu o dom das línguas diferentes. Sim. Né? Então, querendo ou não, às vezes as pessoas perguntam, se questionam, né? Nossa, mas eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer? Eu tenho essa vontade de ir. Eu falo, se você tem um chamado, se o Senhor coloca no seu coração, se Ele coloca o id, vai. Não olha para trás, só vai, que lá Ele vai te usar. E essa viagem ficou muito clara nisso. Todos os dias, cada dia foi especial, porque cada dia Ele esteve presente, o Espírito Santo esteve presente, agindo de formas distintas, mas em conjunto. Aleluia. Ai, dá vontade de estar lá, não é verdade? Dá vontade de mergulhar neste mar, nesta unção, nesta presença. E nós podemos ter isto em oração aqui e também nos preparar para as nações. Bem, mas nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa e nós vamos adorar ao Senhor. Patrícia, com você ao piano, queremos ser cheios do Espírito Santo para adorar este Deus tão maravilhoso, o Deus das nações. É com você, Patrícia, vamos adorar ao Senhor.
É isso aí. Adorando ao Senhor, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos como a Radassa contou de a pastora Joyce Rucari, ela já esteve aqui no Brasil e ela ficou numa casa onde todos falavam apenas o português. E eles conversavam por mímica, porque ela não falava nada de português e naquela casa ninguém falava inglês. E Deus a usou em um momento específico para mostrar a sua glória. Deus quer usar você. Deus quer usar você, pastor, a sua igreja, em missões. Deus quer trazer estas experiências maravilhosas do seu poder, da sua graça. E nós sabemos que temos muito para compartilhar com as nações. Radassa, nosso programa já está chegando ao final. E eu gostaria que você trouxesse para a gente, você já falou aquilo que te impactou. Parece que você visitou um lugar que não pôde tirar fotos, Sim. É verdade? Conta um pouquinho, você tem 2 minutos, 3 minutos para contar deste lugar que você visitou antes de encerrarmos nosso programa. Sim. Bom, tive a oportunidade de visitar um centro de refugiados. E infelizmente, não podia tirar fotos, gravar. A gente, na verdade, não podia nem estar ali. Mas o Senhor, né, Ele providenciou esse momento. A gente estava na casa do Ben, e o Ben é uma pessoa, ele é um jornalista. Então, ele nos levou até a sede ali do governo local e nos levou para a gente conhecer. O governador estava presente, gostou tanto da gente que ele falou, olha, eu vou levar vocês para conhecerem os nossos pontos que eles falam... Turísticos. Não são turísticos, porque os turistas não podem ir. Né? São os pontos que para eles são simbólicos. Então, eles têm memoriais, eles têm um centro de refugiados, eles têm também um centro que é um espaço só para mulheres. Mulheres que foram abusadas, mulheres que às vezes tinham seus membros cortados. E eles nos levaram a uma vila... um espaço, né? De sobreviventes. De sobreviventes mulheres que passaram por esse tempo ali no genocídio, já eram pessoas de mais idade e todas moravam juntas ali. E a gente teve a oportunidade de ouvi-las contando um pouco da sua história. Então a gente fez uma roda, sentamos ali com elas e elas foram contando as experiências do que elas viveram ali no genocídio. Experiências assim que no final a gente sai com o coração apertado. Né? A gente sai meio assim, nossa, é estranho até de colocar em palavras o que a gente pôde vivenciar. A gente, infelizmente, não pôde tirar fotos, filmar, porque para isso a gente tinha que ter uma autorização do presidente. Como eu falei, não são pontos turísticos. Então, a gente tinha que ter essa autorização para poder filmar, né? Os turistas não vão a esses lugares, não podem. Mas aí, como o governador foi com a gente, ele foi contando a história. Nos levaram a um lugar que era um espaço para julgar, né? As pessoas que tinham feito coisas erradas e certas. Um júri. E aí ele mostrou que nesse lugar eles fizeram uma armadilha. Falaram que aquelas pessoas que estavam escondidas, né? Falaram, olha, vocês podem vir, vem aqui, a gente vai estar julgando, né? E condenando as pessoas que maltrataram vocês, que mataram seus familiares. Quando eles chegaram lá, fizeram uma emboscada e mataram todo mundo. Lá dentro, um lugar que era para ser feita a justiça, eles usaram aquele lugar para tirar vidas. Então, para eles também é um lugar bem simbólico, a gente teve ali, a gente foi no memorial que eles falam que é uma tocha, né, que nunca vai se apagar, em memória daqueles que se foram. Então, a gente até usou isso para estar levando em contexto a visão do ministério, essa tocha de oração, de adoração, mas foi uma viagem com muito significado. Sim. Muito importante, muito especial. E nós aprendemos muito com você. Nós aprendemos e vemos que Deus é amor. E vemos como que o amor de Deus pode salvar uma nação, pode curar as feridas. E nós vemos que é só o amor que constrói. Então, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que os gideões também têm recebido do Senhor e têm levado, é este amor.
que você possa viver este amor de uma maneira muito real. Radassa, muito obrigada de você ter aceitado o desafio, você e o Lucas, de vocês terem ido. E continuem. África ainda espera por vocês. Sim. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa meditar em tudo que recebeu e possa viver este amor. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.